Paz do Senhor, querido professor. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Neste segundo trimestre do ano de 2025, estamos trabalhando o tema Meu Jesus é Poderoso. Já estamos na penúltima lição, lição de número 12. Parece que foi ontem que começamos o trimestre e já estamos na lição 12. O título da nossa lição é O Maior Milagre de Jesus, que está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 43 ao 46. Você encontra também essa história no capítulo 15, dos versículos 33 ao 41, no capítulo 16, dos versículos 1 ao 8. E estamos caminhando para o final do trimestre, já passamos por 11 lições maravilhosas, todas tratando sobre o poder de Jesus. E hoje vamos falar do personagem principal do trimestre. E aqui o professor já pode até perguntar para os alunos, qual é esse personagem principal? Qual o nome desse personagem? Vocês sabem de quem vamos falar hoje? Vai ser uma ótima oportunidade de trazer os alunos para participar da aula com bastante entusiasmo. Então, vamos para o nosso momento de oração. Querido Deus, te louvamos por mais esta oportunidade. Te agradecemos por ter chegado até a lição de número 12, entusiasmados, cheios de expectativa, porque sabemos que o Senhor grandes coisas tem para fazer na vida de cada um de nós e também através de nós. Nós pedimos uma bênção especial para cada professor, para cada aluno, para cada pessoa que acessar essa pré-aula, que sejam abençoados em nome de Jesus e que tenham um ótimo proveito dessa lição e que saia da classe sabendo mais sobre o Senhor, sobre os teus milagres, sobre a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então, nosso pedido hoje é que Deus venha abrir o nosso entendimento, que possamos compreender tudo aquilo que nós estamos estudando e que já estudamos durante o trimestre e que cada aluno saia guardando e praticando todos os ensinamentos até aqui. A dica especial para o professor, não esquecer de orar com seus alunos, de dar a eles uma oportunidade de fazer algum pedido de oração e também de orar por eles. A gente sempre ora com eles, mas é importante tirarmos um momento para orarmos pela nossa classe, pelos nossos alunos, pelos seus familiares, para que Deus possa abençoá-los de uma maneira extraordinária. Iniciando com a oração, além de mantermos um ambiente leve, a oração traz paz e leveza ao coração dos nossos pequeninos. Então aproveite esse momento, ore com eles, ore por eles e tenham uma boa aula. A palavra do Mestre. Vivemos um milagre especial do nosso bondoso Deus e à medida que passamos por situações difíceis, ampliamos a nossa fé em Jesus Cristo, o consumador da nossa salvação, na cruz do Calvário. Essa referência você encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 2. A verdade é que o seu ensino produz muito mais efeito quando é fruto de uma experiência verdadeira. Então é importante quando nós passamos por algo e transmitimos aquilo durante o ensino, porque assim que nós vivemos uma experiência, fica uma coisa mais verídica, uma história mais verdadeira, quando nós vivenciamos uma situação que nós podemos ser um exemplo para aquelas pessoas que vão nos ouvir. Quando falamos sobre uma lição aprendida na teoria, alcançamos algumas pessoas. Contudo, quando vivenciamos a prática, podemos, em Deus, gerar milagres em quem nos ouve de forma sublime. E é o que eu disse aqui. Quando nós falamos de algo que aconteceu, a gente pode causar um impacto em alguém. Mas quando nós falamos de algo que nós vivemos, o impacto é maior e assim, eles conseguem extrair mais ali. E que o Espírito Santo use a sua experiência de conversão e de caminhada com Cristo de forma extraordinária, a fim de ganhar almas para a glória dele.
tenha uma aula abençoada, graças a Deus. Então, explore isso, aproveite esse momento em que você vai estar dando a aula e conte experiências no Evangelho, com Cristo, para os seus alunos. Isso é muito importante, vai fazer com que eles absorvam melhor o que está sendo passado. O objetivo da aula, que o aluno compreenda que Jesus realiza muitos milagres, porém, o maior de todos é a salvação. É importante também você frisar isso para os seus alunos. O ponto central diz: eu preciso do milagre da salvação em Cristo Jesus. A frase aqui está dizendo que o mais importante é entender que eu ou você que está me ouvindo não podemos nos salvar sozinhos. Eu não posso me salvar sozinha, mas eu preciso do milagre que só Jesus pode fazer na minha vida, que é me salvar do pecado e me dar a vida eterna. Muitas das vezes as pessoas ignoram isso. Não precisa de Jesus, não precisa de estar na igreja, não precisa de professar uma fé, mas a verdade é que só Jesus pode nos proporcionar a vida eterna. Então, que Deus nos abençoe para que possamos ser esse porta-voz dele aqui na terra e falar dessa importância de reconhecê-lo como Salvador. Iniciando a aula, nós estamos na penúltima aula e com uma lição muito importante, pois fala sobre a salvação das nossas almas. Por isso, reserve algum tempo de oração, a sós, a fim de interceder pela salvação de seus pequeninos. Que o Senhor te capacite para realizar uma aula com excelência, de forma a alcançar os objetivos a curto ou longo prazo. Então é o que eu digo, às vezes tem crianças ali que os pais não são cristãos, que vão acompanhar com os coleguinhas que são cristãos. Então é importante você explorar bem esse tema, apresentar Jesus, porque de repente você não vai ver fruto agora, mas tudo é plantando e depois você vendo o resultado. Prepare com antecedência todo o material para as atividades, propôs tais a fim de melhor captar a atenção das crianças. Então é importante prepararmos uma aula, as atividades que foi proposto pela lição, para a gente conseguir prender o máximo a atenção dos nossos pequeninos. Com certeza elas se sentirão entusiasmadas ao verem o que você preparou. Deixe esse material em cima da mesa e receba a todos com alegria. Já reunido, convide-os aos primários a dobrar seus joelhos por alguns minutos, a orar com você. Isso é importante, você orar com eles. Eu sempre friso isso aqui, porque às vezes a criança chega e senta. E nós precisamos ensinar que elas precisam chegar, dobrar os joelhinhos, falar com o Senhor. Saúde os visitantes, faça o plano de frequência e cante um hino para a coleta das ofertas. Na lição de hoje, a sugestão do hino é o número 291 da nossa harpa cristã, que tem como título a mensagem da cruz. Pergunte se eles têm intercedido pelos seus amigos de oração, porque nós falamos numa lição passada aqui, se eu não me engano, na lição 8, que nós faríamos um amigo secreto da oração, que havíamos sorteado um nome. Então lembre-os que na próxima aula será o grande momento para revelar os amigos secretos da oração. Proponha para cada um trazer uma lembrancinha, confeccione selos para trocarem, enfim, faça aquilo que for possível para a finalização do trimestre. Logo, prepare-os para o momento da história também e solicite bastante atenção. A história especial é maravilhosa, vai falar do nosso Salvador, então é importante que nós venhamos captar bem a atenção dos nossos alunos. Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 291 da nossa harpa cristã. Quero pedir perdão ao público aí que está nos assistindo, que eu estou um pouco gripada, mas não posso deixar de gravar a pré-aula, então vamos ao louvor. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, tem por uma
coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz. E aí você vai louvando ao Senhor. Cantem o coro, ainda é um pouco longo, eu vou cantar a próxima estrofe. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Aí canta, se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa ganhar. Eu aqui por Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Glória a Deus. E aí você canta o coro. Agora nós vamos para o nosso Memória em Ação, que diz assim: assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Atos capítulo 3, versículo 15. Essa é a linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje. Na revista Almeida e atualizada diz assim: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos capítulo 3, versículo 15, é a Almeida corrigida e fiel. É importante o professor ler em versões diferentes? Sim, para que os alunos aprendam a manusear a Bíblia Sagrada, tenha a sua Bíblia e sempre aberta também, porque é importante que o professor peça que eles leiam em suas próprias Bíblias, que eles abram, para eles criar esse hábito de abrir, de procurar o capítulo, o versículo, e assim use sempre que for ler um versículo, ou para apontar onde a história da lição está escrita. A criança precisa saber que a história é verdadeira e não é uma invenção, que você não a inventou, mas que ela foi tirada da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, que é a verdadeira e a inerrante Palavra de Deus. E para esse momento você precisará do sepulcro previamente preparado com os materiais listados na revista do professor. E eu vou deixar aqui ao lado a lista de materiais que você vai precisar para fazer o sepulcro. Eu já tenho um sepulcro confeccionado, eu trabalho com o Ministério Infantil, fiz um culto de criança com o tema que Jesus é a nossa Páscoa. Então existem alguns modelos na internet, mas sinta-se livre para usar a sua criatividade. Eu vou deixar também a foto aqui do que eu e meu esposo confeccionamos aqui. E eu sugiro que seu interior exista um dispositivo de luz, de forma que ao abrir as crianças sejam impactadas pela iluminação. Eu vou deixar também aqui um videozinho bem curto para você ver como que ficou o sepulcro que nós confeccionamos para o trabalho de criança na congregação. O intuito inicial é mostrar a sepultura com a pedra, mas só abri-la ao final da história, quando recitaram o versículo novamente. Uma das formas de captar a atenção é aguçar a curiosidade dos pequenos e então instigue-os dizendo
que só abrirão no final da história. A criança é muito curiosa, ele fica doido para saber o que tem lá dentro. E é importante que você, professor, use bastante a criatividade para que eles fixem bem a atenção na história que será contada. Peçam que abram as referências indicadas e recitem para você transcrever o versículo no quadro. Se você não tiver um quadro, você pode estar levando esses versículos numa cartolina, recortado, pode estar colando por palavras e pedidos, que vai repetindo enquanto você vai montando ali como se fosse um quebra-cabeça. Assim, inicia a história bíblica. Agora nós vamos para o nosso projeto ID. A missão dessa semana é orar pelo país da Suécia. E como sempre eu faço um pequeno resumo da história do país, sugerido pela lição, falo também sobre um dos monumentos sugerido pela lição, e depois nós falamos um pouquinho sobre como está o evangelho no país e qual é a religião predominante nesse país. Então, agora nós vamos ao pequeno resumo sobre o país da Suécia. E é importante aqui que o professor não deixe de orar. A lição sempre sugere um país, então ore com eles, escolha um aluno, pergunte se alguém se disponha e ore. A Suécia está situada no norte da Europa, fazendo parte da Península Escandinava. Faz fronteira com a Noruega a oeste, Finlândia a nordeste e é banhada pelo Mar Báltico a leste e sul. A capital da Suécia é Estocolmo, o idioma oficial sueco, a bandeira da Suécia é composta por uma cruz escandinava amarela sobre um fundo azul. A cruz representa o cristianismo e o fundo azul com a cruz dourada simboliza a luz e a verdade. Que interessante, né? Todos os relatos que nós trazemos aqui sempre tem um significado importante ali e fala sobre ou liberdade, ou sobre a paz, ou a religião, mas sempre nós estamos aprendendo um pouco sobre o significado das bandeiras desses países. O monumento sugerido é o Palácio de Estocolmo. O Palácio Real de Estocolmo é um dos maiores palácios reais na Europa ainda em uso oficial. Ele é a residência oficial do rei da Suécia. Embora a família real more em outra residência, o Palácio de Drottningholm ou o Palácio de Estocolmo tem grande importância. Embora eles morem em outra residência, o Palácio de Estocolmo tem grande importância histórica, cultural e turística, além de ser sede de cerimônias e recepções oficiais. Ele abriga vários museus e representa a monarquia constitucional sueca. Então aqui está a imagem desse palácio, desse monumento importante ali neste país. E qual a religião predominante na Suécia? Na Suécia, a religião predominante é o luteranismo, por meio da igreja sueca, uma igreja protestante de tradição evangélica. Uma igreja protestante de tradição evangélica luterana. Apesar disso, a Suécia é hoje um dos países mais secularizados do mundo, com muitos cidadãos sem afiliação religiosa ativa. Segundo as pesquisas, não é proibido falar de Jesus na Suécia, e a liberdade religiosa é garantida por lei. No entanto, como o país é altamente secularizado, há um certo desinteresse cultural em relação ao cristianismo. Então, nós vemos aqui que, embora não seja proibido, mas a secularização está tomando conta de tantos países que é possível notar ali um certo desinteresse pelo cristianismo e, segundo as pesquisas, esse desinteresse parte especialmente entre os jovens.
Por outro lado, há crescente pressão social contra expressões públicas de fé, especialmente em ambientes acadêmicos e políticos. E alguns cristãos relatam episódios de preconceito ou marginalização, mas não há perseguição religiosa oficial ou sistemática. Então, como eu tenho falado aqui durante as lições, mesmo sendo um país laico, um país que a lei te respalda para professar a sua fé, existem sim alguns grupos de pessoas que discriminam, né, a religião. Quais são os pedidos que nós temos para este povo? Para que o povo sueco se volte para Deus, que volte o seu coração para Deus, que redescubra o amor de Cristo em meio à secularização. Oremos para que haja coragem e ousadia aos cristãos suecos, especialmente jovens, para testemunharem de Jesus com sabedoria e graça. Precisamos pedir em oração para que as igrejas e missionários tenham portas abertas e sejam fortalecidas na proclamação do Evangelho em todo o país. Glórias a Deus. Nós precisamos de orar sempre para cada nação, para que Deus abra a porta da palavra e que o Evangelho venha a ser pregado e o nome de Cristo venha a ser glorificado. Vamos para o momento da nossa história, que está registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do versículo 43 ao 51, 15 do 33 a 41 e 16 do 1 ao 8. Eu sempre recomendo que leiam todas as referências se houver um tempo hábil. Se não, faça apenas o resumo. E como na lição de hoje as referências são maiores, nós vamos apenas resumir. Marcos 14, 43 ao 51, fala da prisão de Jesus, quando Jesus é traído por Judas com um beijo e é preso pelos soldados. Pedro, segundo outros evangelhos, tentando defender Jesus, ele corta a orelha de um servo. Deus restitui aquela orelha ali. Um jovem, provavelmente para próprio Marcos, foge nu, deixando sua roupa para trás, mostrando o clima de medo e abandono. A mensagem principal desse texto diz que Jesus aceita ser preso sem resistência, cumprindo as escrituras, enquanto seus discípulos o abandonam. Marcos 15, 33 ao 41 fala da morte de Jesus, que durante a crucificação do meio-dia às 3 da tarde houve trevas. Jesus clama em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? E logo após ele morre. O véu do templo se rasga de alto a baixo e um centurião romano reconhece verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Glórias a Deus. Então, aqui são apenas um resumo do que diz cada capítulo, referência da lição de hoje. Ainda nessa mesma referência, algumas mulheres observam tudo de longe, incluindo Maria Madalena. E qual que é a mensagem desse capítulo 15, 33 ao 41? Que Jesus entrega a sua vida e até um pagão reconhece a sua identidade divina. O véu rasgado simboliza o acesso direto a Deus. Então hoje nós temos acesso direto a Deus. Hoje você que está aí do outro lado me ouvindo, tem acesso direto a esse Deus para falar com Ele, para orar, para ter intimidade com Ele, para apresentar a sua situação. E tenha certeza que quando nós oramos e temos intimidade com esse Deus Todo-Poderoso, causas são resolvidas, milagres acontecem. Mas no livro de Marcos ainda, no capítulo 16, do 1 ao 8, fala sobre a ressurreição de Jesus, que depois do sábado, mulheres vão ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Mas, ao chegarem até o túmulo, encontram-o vazio. E um anjo lhes diz que Jesus ressuscitou e pede que avise os discípulos e Pedro. As mulheres ficam com medo e, inicialmente, não dizem nada. E qual é a mensagem que nós podemos extrair deste capítulo? Jesus venceu a morte,
mas o medo e a surpresa dominaram as testemunhas iniciais. É o que nós vemos aqui, que quando eles procuram Jesus e não encontram, no primeiro momento as mulheres ficaram caladas, não tiveram palavras. Mas mesmo assim, a mensagem da ressurreição começa a se espalhar. Mesmo ninguém contando que Jesus havia ressuscitado, tudo que acontece relacionado ao nosso Deus, todo milagre, se espalha, graças a Deus, e é por isso que nós estamos aqui hoje, que essa mensagem chegou até nós. Agora nós vamos à história completa. Judas Iscariotes era um dos apóstolos de Jesus. Apresente, professor, a sua figura, o seu recurso visual para prender a atenção dos alunos. Aqui nós vamos apresentar a figura 12.1. Ele ocupou um dos cargos de alta confiança, cuidando do dinheiro que Jesus usava para continuar a pregar o reino de Deus em várias cidades. Judas andou com o mestre por muito tempo, porém seu coração não mudou. Ele amava o dinheiro e por um punhado de moedas traiu Jesus. É importante, professor, você pontuar isso aqui, que existem muitas pessoas hoje que andam com Jesus, mas ainda não conseguiu se libertar das coisas deste mundo, dos ídolos do mundo. Então o coração ainda está voltado para as coisas materiais. O sinal combinado para os que iriam prender a Cristo, reconhecê-lo, era o cumprimento de Judas com um beijo em seu rosto. E assim aconteceu. Então nós precisamos de pontuar isso para os alunos, que nós devemos tomar cuidado, que nem sempre eu falo que sou crente, estou frequentando a igreja, que amo esse Deus, mas na verdade às vezes eu renuncio ele por pouca coisa. E aqui você pode apresentar a segunda figura. Jesus estava orando onde sempre orava, mas foram prendê-lo como se ele fosse um criminoso. Será que todos os amigos de Jesus foram com ele até a prisão? Não mesmo. Todos os abandonaram, fugiram e se esconderam com muito medo. Mesmo Jesus sabendo que tudo isso estava escrito, eram profecias se cumprindo para que ele pudesse nos salvar. Deve ter sido muito doloroso, com certeza. Não é mesmo? Nesse momento você apresenta o seu recurso visual ou a figura 12.3. Ele enfrentou o abandono, a injúria e os maus tratos, condenado a morrer na cruz, mesmo sem culpa alguma. Ele suportou tudo isso para nos livrar da morte eterna. Muitas pessoas, ao vê-lo na cruz, reconheceram quem ele era. E antes do último suspiro, Jesus falou: Tetelestai, está consumado, a dívida está paga. Glória a Deus. Essa expressão era usada quando alguém cumpria toda a punição por um crime. A punição que Jesus pagou foi pelos nossos pecados, foi pelos meus e pelos seus pecados. Se ele não pagasse, nós não poderíamos entrar no céu, pois, para isso, a pessoa teria que cumprir toda a lei perfeitamente. Não poderia ter nem mesmo um único errinho. Então, quando a Bíblia nos conta que quando Deus olhou aqui para a terra, não viu um justo sequer, alguém que pudesse morrer em nosso lugar, de assumir a nossa culpa. Então ele pega o seu único filho e envia para cumprir esse propósito do Pai, que é a salvação da humanidade. Quem conseguiria realizar esse feito? No templo, o véu, que antes era símbolo da separação entre Deus e os homens, se rasgou. Jesus se fez o caminho para chegarmos a Deus. Aleluia. Então foi através desse sacrifício que hoje nós temos acesso liberado ao Pai. Nós temos acesso a Ele, podemos falar com Ele. Aqui você apresenta o seu recurso visual, a figura 12.4. Muitas mulheres que seguiam Jesus não abandonaram. E depois de Jesus ser sepultado, elas foram no túmulo ao terceiro dia para ungir o seu corpo. Quando elas chegaram, a pedra já estava removida e lá dentro havia um anjo
que as avisou, Jesus não está aqui, ô glória. Eu imagino que maravilha, que satisfação ouvir aqueles anjos, né? Aquele anjo ali dizendo que ele ressuscitou. Jesus vive, crianças. É importante você, professor, passar isso para a sua turma. E o seu maior milagre foi esse: morrer e ressuscitar para nos dar a salvação das nossas almas. Nós precisamos nos entregar a Jesus, aceitá-lo em nossos corações, convidá-lo a realizar o milagre mais extraordinário de todos: a vida eterna ao seu lado, e escrever os nossos nomes no livro da vida. Essa referência que nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12 e 15. Glórias a Deus, que lição maravilhosa! É saber que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Mas para isso acontecer, precisamos receber o Senhor como nosso Salvador, deixar que Ele seja o nosso guia, o nosso dono. Aleluia! Agora nós vamos orar, pedindo a Ele que nos ajude a valorizar o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Deus, te louvamos por mais esta aula, por esse maravilhoso ato que o Senhor, aleluia, ao enviar o seu Filho, nos deu, que é direito de salvação, de ter o nome escrito no livro da vida. Nós te agradecemos por esse maravilhoso sacrifício, pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine a valorizar esse sacrifício e que nós possamos ser o porta-voz do Senhor aqui para anunciar que o Senhor vive e reina e quer nos dar uma cidade, uma morada eterna. Te louvo pela vida de cada professor, de cada aluno e de cada um que assistir a esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, que Deus continue abençoando as nossas vidas e nos ensinando que nós precisamos dar continuidade em propagar esta missão, essa verdade que Jesus morreu, ressuscitou e quer nos dar direito de vida eterna. Atividade que nós vamos para a correção agora. Risque o nome do discípulo que traiu Jesus. Aqui nós temos os nomes de Pedro, João e Judas. Aguarde um momento para que eles respondam e depois corrija. A resposta é Judas. Segunda atividade. Encontre no caça-palavras qual é o maior milagre de Jesus e escreva uma frase com a resposta certa. Esse desenho é livre, você pode encontrar aí a palavra, deixar para eles aqui e deixar que eles façam uma frase com esta palavra. Terceira atividade. Ligue e pinte os pontinhos para descobrir quem fez o maior milagre pela humanidade. E aqui todos vão saber de letra que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a atividade está corrigida e agora nós vamos para uma próxima atividade, que é uma atividade interativa. Sente com seus alunos em círculo no chão da classe. Depois faça a seguinte indagação: o que são doutrinas? Ouça os alunos e explique que doutrina significa ensino. Em seguida, passe a caixinha com as seguintes palavras: pecado, amor de Deus, perdão, graça, Jesus e vida eterna. Peça que um aluno retire um papel da caixa. Ele terá que ler a palavra em voz baixa. Em seguida, terá que fazer uma espécie de mímica relacionada com a palavra para que os colegas descubram que palavra é essa. Então, quando eu digo ler em voz baixa, eles vão ler com os olhos. Ele vai tirar o papelzinho, vai olhar que palavra ele tirou, e assim que ele olhar a palavra, não vai deixar que os outros colegas vejam, ele vai fazer uma mímica ali para simbolizar aquela palavra que ele tirou, e os colegas vão ter que descobrir e dizer qual é essa palavra. A conclusão. Conclui explicando que precisamos de salvação porque somos pecadores. Nós encontramos essa referência em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas Deus nos ama muito. João 3,16. Nos amou de tal maneira
que deu seu único filho para nos salvar. O Deus por nós é tão grande o seu amor que ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer por nós e nos dar a vida eterna. A salvação é pela graça, ou seja, é um favor de Deus que nós não merecíamos. Nós vamos encontrar essa referência em Efésios 2, 8 e 9. Mas ele, mesmo nós não merecendo, ele nos amou de uma maneira tão poderosa, tão grande, inexplicável, que ele deu seu filho para nos salvar. E explique também que a salvação é um dom, ou melhor, um presente que o Senhor nos oferece. Nós encontramos esse versículo em Romanos 5:21. Este presente é recebido mediante a nossa fé. Então, professor, aproveite a oportunidade e pergunte se alguém ali gostaria de receber este presente de Deus e entregar sua vida a Jesus. Não esqueça de organizar a sua sala, recitar mais uma vez o versículo do Memorizando, incentivar as crianças sempre a trazer um visitante, um amiguinho na próxima aula e ore com eles, encerrando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Eu vou ficando por aqui, agradeço você que ficou comigo até o final dessa pré-aula. Deixo o meu forte abraço, um beijo no seu coração e desejo sempre que a sua aula seja como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Tchau, tchau, eu te espero na última lição, querendo Deus.